Outras provas que existe vida depois da morte é o EQM, experiências de quase morte. Já existem milhares de relatos de pessoas com essa experiência e que todas são bem parecidas na forma que acontece. E muitos cientistas já estudaram e estudam sobre isso. Então, não sei se você já ouviu falar sobre EQM, experiências de quase morte. São pessoas que, de alguma forma, elas tiveram experiências depois que morreram ou depois fora do corpo, né? É basicamente isso. Então, algumas pessoas que estavam prestes a morrer em algum acidente, viram o corpo delas, ou viram circunstâncias que aconteceu, ou pessoas que estavam numa cama de cirurgia ou no hospital e também viram o corpo deles do lado de vários médicos ali, né? Ou tiveram experiências fora do corpo. E se você perceber, essa EQM, que são as experiências quase morte, todos os relatos são muito parecidos. A maioria dos relatos falam sobre você se ver, né? Você vê seu corpo, você se vê de cima, né? Às vezes você vê você em cima do seu corpo, às vezes você vê as pessoas ao seu redor. É muito legal, se você pesquisar sobre experiências de quase morte, você vai ver que todos os relatos são quase parecidos e que, de alguma forma, a ciência também material, a ciência moderna, ela também estuda as experiências de quase morte, né? Ela também entrevistou várias pessoas que teve essas experiências de quase morte, elas fazem estudos sobre isso, elas tentam ver se isso é só uma alucinação da pessoa, né? E várias teorias cientistas, teoria da ciência, fala que isso que aconteceu com a pessoa foi só alguma coisa do cérebro ali que por causa do trauma, por causa de alguma coisa que aconteceu ali, sofreu algum colapso e esse colapso gerou imagens, gerou coisas, emoções, né? E porque talvez aquilo já estava contido dentro dela, porque a pessoa já era religiosa ou já acreditava nisso. Mas depois a ciência também vai conversar com outras pessoas que tiveram experiência quase morte, que também isso aconteceu não só com pessoas que acreditavam em espiritualidade, aconteceu com pessoas que nunca acreditou em Deus, por exemplo, né? Então tem vários casos de pessoas que nunca acreditou em Deus, nunca acreditou em nada, vamos por assim, mas teve essa experiência, né? E relatou experiências muito iguais aos outros que acreditavam em religião, ou experiências muito iguais a contadas em livros espiritualistas, né? Contado o que acontece depois da morte, por exemplo. Muito semelhança no que a pessoa nunca teve contato com isso. E a ciência já consegue comprovar que, poxa, tem algo diferente aí, tem algo existindo, porque até pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam estão falando quase a mesma coisa, sabe? Assim, experiências parecidas. Então, podemos dizer que a EQM, essa experiência de quase morte, pode ser uma prova, pode ser uma comprovação de que existe sim vida depois da morte, né? Que algo pode acontecer depois da morte. Outras provas de que existe vida depois da morte. Pessoas que se lembram de suas vidas passadas e conseguiram comprovar através de fotos, de documentos, de lugares, de familiares antigos, etc. Né? Existem várias histórias de crianças se lembrando de suas vidas passadas, também de crianças vendo e falando com familiares ou pessoas que já morreram. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, as pessoas que se lembram de suas vidas passadas. Então, tem vários relatos também de pessoas que se lembram se lembram o que aconteceu, do que elas foram. Por exemplo, tem vários documentários e livros sobre isso. Por exemplo, de um soldado, de uma criança que gostava muito de aviões, gostava muito de coisas da guerra e tem memórias de que ele morreu quando um avião caiu. Um avião que ele pilotava ali no exército caiu e ele tem lembranças disso. E ele tem muitas lembranças específicas, né? Tanto do nome, talvez, ou de onde ele nasceu, enfim. Aí os pais, preocupados com aquilo, vai pesquisar e vai ver que realmente aquele cara que pilotava aquele avião existia e que aquele cara vivia as mesmas experiências que a criança relatou. Aí você começa já a ficar perplexo, né? Confuso, porque, caramba, como uma criança daquele tamanho, sei lá, de 10 anos, 3 anos, vai saber tanta coisa, tantos detalhes assim, né? E tem relatos que são antes da existência da internet, porque vamos supor, hoje uma criança com 13 anos ou 10 anos, enfim, tem acesso à internet, consegue pensar bastante coisa, mas tem bastante relatos da época da Segunda Guerra, da época da Primeira Guerra e também épocas antigas, né? Épocas bem mais antigas, da Idade Média, por exemplo, histórias de pessoas que se lembram da época da Idade Média, que vai pesquisar também, teve coisas parecidas, enfim. Então, existem esses relatos aí que foram comprovados através de fotos e documentos. Então, igual eu falei do soldado aí, teve fotos, teve documentos, e também de familiares antigos. Então, já foi relatado também que crianças encontraram seus pais antigos, por exemplo. Tipo, a criança às vezes fala,
igual eu falei aqui, né, nesse outro parágrafo. Existem histórias de crianças lembrando de suas vidas passadas. Então, crianças que falam, poxa, eu fui filho, sei lá, eu morri quando eu era criança desse jeito, e meus pais eram tal pessoa. E daí os pais atuais vão procurar, e aqueles pais ainda existem, eles ainda estão vivendo, e eles tiveram a perda de um filho daquela idade, com aquelas mesmas circunstâncias. Eles se encontram, e quando a criança encontra aquela outra mulher lá, aquele outro pai, ela vai abraçar e chora e fica feliz de ver os pais antigos daquela criança. E porque aquela criança morreu, sei lá, alguns 2 ou 3 anos atrás. Então por isso que aqueles pais ainda não é um espaço de tempo gigantesco que os pais ainda não existem. Não, então tem vários relatos de crianças se lembrando de suas vidas passadas, que eles morreram quando ainda eram crianças, e se lembram das suas vidas passadas com aqueles pais, e vários documentários comprovando isso também, e vários relatos antigos também disso acontecendo. E também de crianças vendo e falando com familiares ou pessoas que já morreram, né? Isso até parece coisa de filme de terror, né? De crianças isso também já é uma coisa meio que comum, né? Você vê que crianças começam a conversar com coisas invisíveis, né? A maioria dos pais falam que é amigos imaginários, e realmente é amigos imaginários, né? Não vamos generalizar falando que são pessoas mortas, não é. Amigos imaginários, criança é muito imaginativa, mas tem relatos de crianças conversando com tal pessoa, ou com o avô, ou com alguém que já foi da familiar, e falando, aquela pessoa esteve aqui, mandou um recado, sabe das quantas, e conforme as teorias espirituais, isso acontece porque a criança ainda tem facilidade de ver o outro mundo, tem facilidade de ver o mundo espiritual, uma coisa que os adultos não têm, as crianças ainda têm um pouco de tendência, têm um pouco de facilidade a perceber esse outro mundo, esse mundo mais sutil. Então tem vários relatos disso acontecendo, então a gente pode dizer que isso também pode ser uma prova de vida após a morte.